Prepare-se para mergulhar em uma história que explora a dualidade entre o humano e o sobrenatural, em uma era cheia de mistério e poder místico. Hoje vamos falar sobre Kijin Gentou-shou, uma obra que combina o folclore japonês com uma jornada épica de descobertas pessoais. Vamos seguir o protagonista, Ginta, um jovem órfão, que vive em uma vila no Japão feudal. Desde o início, ele se destaca por sua força fora do comum e pela forma como atrai olhares e reações inusitadas, especialmente após cruzar o caminho de uma entidade conhecida como Oni-Imi, uma poderosa e temida demonia. Kijin Gentou-shou nos leva a um universo onde espíritos ancestrais e forças sobrenaturais coexistem com as complexidades humanas, colocando em xeque as barreiras entre o bem e o mal, a humanidade e o misticismo. Ao longo da narrativa, acompanhamos o crescimento de Ginta e sua relação com a Oni-Imi, que não só representa o sobrenatural mas também personifica os conflitos e preconceitos da sociedade feudal. A história explora temas profundos como o isolamento social, a luta por aceitação e a resiliência diante das adversidades. Cada personagem ao redor de Ginta não é apenas uma figura de apoio, mas parte de uma teia complexa de valores e crenças que moldam a própria visão do protagonista sobre o mundo. Kijin Gentou-shou utiliza elementos de horror e ação para criar um ambiente onde as lendas e o real se confundem, fazendo o espectador questionar onde reside o verdadeiro mal. Essa obra também mergulha nas sutilezas do folclore japonês, trazendo lendas e mitos que adicionam profundidade à jornada de Ginta e à sua relação com a Oni-Imi. A história é também um convite para refletirmos sobre o que realmente define o monstro em uma sociedade. Um dos pontos fortes de Kijin Gentou-shou é o cuidado com a construção de mundo. O Japão feudal é retratado com detalhes ricos, desde as vestes tradicionais e aldeias até as práticas e crenças daquela época. Essa ambientação não só enriquece a narrativa mas também cria uma atmosfera autêntica, que prende o espectador em cada cena. Além disso, a própria Oni-Imi desafia os estereótipos de vilão, tornando-se uma figura complexa que pode ser interpretada tanto como uma protetora quanto como uma ameaça, dependendo do ponto de vista. A conexão entre ela e Ginta é um dos elementos mais intrigantes da série, pois ambos, de formas diferentes, são outsiders, e isso cria um vínculo profundo, quase espiritual, que vai além de uma amizade convencional. Os dilemas enfrentados por Ginta, dividido entre seu próprio lado humano e a proximidade com o sobrenatural, conduzem a um desenvolvimento de personagem que torna impossível não se envolver emocionalmente com sua jornada. À medida que Ginta se envolve cada vez mais com os mistérios e poderes do mundo sobrenatural, os conflitos se intensificam, não só contra forças externas, mas também dentro dele próprio. A luta interna de Ginta é tão desafiadora quanto os combates contra criaturas mitológicas e outras ameaças que surgem em seu caminho. O clímax da história leva o protagonista ao limite, onde ele deve decidir o que significa ser humano em um mundo onde o sobrenatural parece sempre presente, e até onde ele está disposto a ir para proteger aqueles que ama. Os sacrifícios e escolhas que ele faz nos momentos decisivos representam uma crítica aos julgamentos e ao preconceito, um tema recorrente que é amplificado pelas interações entre humanos e entidades espirituais. Kijin Gentou-shou não é apenas uma história de fantasia e ação, é uma reflexão sobre a natureza humana, sobre a aceitação e o medo do desconhecido. Ao final, somos convidados a considerar que o verdadeiro inimigo pode não ser a força sobrenatural, mas os preconceitos e as limitações que impomos a nós mesmos e aos outros. É uma jornada que mescla a brutalidade e a beleza do Japão antigo, enriquecida por um protagonista cuja força e vulnerabilidade tornam sua história inesquecível. Kijin Gentou-shou mostra que, às vezes, o que realmente nos faz humanos é a capacidade de enxergar o outro, mesmo que ele pareça um monstro aos olhos do mundo. Gostou? Deixe seu like, compartilhe e nos siga para mais conteúdos de anime.